Martelos em oficinas são coisas apropriadas, são coisas que fazem falta. Eu tenho alguns exemplares de martelos e, digamos, dois tipos de martelo, mais ou menos. Este é um martelo de construção civil, basicamente. É bom para arrancar pregos e, enfim, martelar em geral. Não sei que marca é. Não consigo perceber que marca é, mas enfim, tem ali qualquer coisa escrita, mas eu não consigo saber ao certo o que é. Bom, é um bom martelo, eu já martelei muito com ele, já trabalhei muito com ele e ele aguentou-se. E está aqui com boa pinta. O cabo deve ser de bom material, porque eu também não tenho propriamente assim cuidado nenhum especial com o cabo. E ele aqui está finíssimo para trabalhar. Tenho este outro que não gosto tanto. Não sei bem como é que eu tenho, nem sei. Não me lembro de ter comprado, provavelmente comprei. Às vezes compram-se estas coisas porque não se sabe onde estão as outras e pode ter acontecido isso. Isto é um martelo qualquer barato, com um cabo de nylon ou de um plástico qualquer. Enfim, para martelar, martela. Finalmente tenho este pequeno martelo, que é muito jeitoso para coisas pequenas, mas grosso modo é também um martelo, suponho eu, de carpinteiro ou coisa que o valha. Não é propriamente um martelo bom para trabalhar em metais. Porque, evidentemente, qualquer marretada que se dê com um destes martelos deixa marcas no sítio onde vai bater, não é? Portanto, este aço é muito duro, isto é um aço muito duro, e quando se martela, deixa uma marca. Habitualmente, a não ser que se pretenda deixar uma marca, por qualquer razão, mas, em geral, não se usa este tipo de martelo neste tipo de trabalho de mecânica como tais. Tenho, então, entra-se então na família dos maços. O primeiro maço que comprei foi este. Comprei numa loja de produtos asiáticos e, enfim, isto é um maço evidentemente para bater bifes. Mas a uma altura qualquer eu precisei de um maço e foi o primeiro que veio à mão. Isto não serve para grande coisa. Tem ainda o inconveniente de ser um bocado alto. Isto tem cerca de 10 cm de altura. É alto. Porquê? Porque esta fresa é muito pequena. E quando eu preciso de martelar debaixo da fresa, já sei que tenho um problema que é não tenho espaço de recuo. Portanto, vai bater em algum sítio. Portanto, a altura do torno, etc. por aí fora, portanto, às 2x3 com isto não me safo. Tem outras desvantagens, mas essa é a primeira desvantagem, logo assim, para começar. Portanto, logo que encontrei outro, comprei um outro também numa loja de produtos asiáticos, que é este. Este é pequenino, evidentemente sendo pequenino, manobra-se bem, mas tem uma desvantagem grande que é muito leve, é extremamente leve. Portanto, isto a gente martela com ele, dá a pancada e basicamente nada acontece. Tem ainda um outro inconveniente, tanto este como este. Tem ainda um outro inconveniente, é que quando se martela com isto em peças de metal, fica um bocado de serradura lá na zona. E nestas coisas deste tipo de metais e de materiais, uma das coisas a evitar é exatamente a serradura. Porque a serradura com o óleo, aquilo faz uma mistura muito, muito aborrecida e a páginas tantas aquilo empapa tudo e é um problema. Portanto, evita-se em geral serradura onde há trabalhos em mecânica de metal e óleos, etc. por aí fora. Portanto, as oficinas de tornos mecânicos, etc. que trabalham em madeira têm dispositivos especiais particularmente violentos para captar a serradura e a poeirada, porque aquilo de facto é o mundo da poeira, aquilo é terrível. Então eu não gosto de trabalhar em madeira aqui nesta fresa, já tive que o fazer algumas vezes e terei que fazer dentro de algum tempo, mas tenho que tomar precauções especiais para tentar evitar que a serradura se espalhe por todo lado, em particular pela máquina. Okay? O último maço que adquiri foi este. É um maço de borracha que me resolve, é um pouco mais pesado, portanto ele é sensivelmente do tamanho deste, é um bocadinho maior, mas muito pouco,
mas é bastante mais pesado. Eu suponho que isto tenha uma alma qualquer metálica aqui dentro, não sei ao certo. Eu não me recordo onde é que comprei, deve ter sido também numa loja de produtos asiáticos. Não sei ao certo, não me recordo. Bom, mas este tem, digamos, uma pinta mais apresentável que os outros. De qualquer forma, portanto, ele é um bocadinho mais pesado, faz melhor o seu trabalho, tem um inconveniente, que é o seguinte, é que isto é borracha, e quando se martela uma peça portanto, com este maço, alguma da borracha fica agarrada à peça. E então ela fica um bocadinho escura. O que acontece é que quando se vai fresar, e isso acontece na boa parte das vezes, caso a lâmina de corte atinja uma temperatura um bocado alta, começa a cheirar a borracha queimada. Portanto, fica borracha suficiente agarrada ao material para produzir um desagradável cheiro a borracha queimada, que de facto não dá muito jeito. Portanto, este tem esse efeito secundário. Saindo desta gama de coisas particularmente macias, tenho finalmente este, de marca. Isto é um Atlet, e é um pouco diferente. Portanto, este é um bocado mais pesado, tem aqui dois batentes em nylon, é um bocado maior que os outros, portanto tem 10 cm, portanto é sensivelmente o tamanho deste aqui. Este é muito mais pesado do que este. Este não deixa, digamos, lixo onde martela, mas voltamos ao mesmo problema, ele é muito alto, e eu tenho muita dificuldade em conseguir martelar com ele, porque não tenho espaço de manobra. Às vezes não consigo nem endireitá-lo, nem colocá-lo por cima da peça. E volto a explicar, porque a fresa é muito pequena e tudo isto à escala é muito pequeno, e eu tenho muita dificuldade em conseguir usá-lo. De qualquer forma, todos estes martelos que eu aqui tenho, tanto os metálicos como os de madeira, borracha ou nylon, todos estes têm uma desvantagem, uns mais que os outros. Portanto, os de metal já se viu que não servem em geral porque deixam marcas nas peças onde se martela. Os de madeira deixam serradura, alguma serradura. O de borracha deixa borracha. Apesar de tudo, como maço, este até agora é o melhor. Este aqui não deixa nada, portanto não tem esses efeitos secundários, mas tem um outro efeito secundário, que é o seguinte: é quando se martela, ele faz ricochete. Ou seja, ele bate e recua imediatamente, ele não fica sobre a peça. Então o que acontece é que nós estamos a tentar martelar uma peça qualquer, e acontece este efeito um bocado interessante, que é, nós batemos, a peça vai abaixo, mas depois dá-se o efeito contrário, e peça e martelo vêm para cima. Ou seja, nós não conseguimos martelar para que a peça vá abaixo e fique encostada abaixo. Portanto, é sempre muito difícil. Estas coisas em aço são um bocado elásticas, funcionam um bocado como molas. Quando nós temos, por exemplo, uma peça de aço sobre outra, e ela, por qualquer razão, não encosta bem, e nós queremos martelá-la, temos de dar uma pancada, o que acontece é que nós fazemos isto, ela vai abaixo, mas depois dá-se o efeito contrário, ela volta a ficar desencostada. Nós martelamos e damos pancada, mais forte, mais fraca e tal, mas ela não há maneira de ficar encostada de uma vez por todas. De facto, a esse respeito, o melhor martelo continua a ser este. É aquele que melhor funciona a esse respeito, mas não é de facto muito bom. Perante este cenário, tendo eu sabido que há um outro tipo de maço que resolve este problema do recuo, eu resolvi então fazer um maço cujo nome eu desconheço em português, em inglês chama-se Death Blow Hammer. Portanto, martelo do sopro da morte. Eu chamar-lhe talvez maço sem recuo ou qualquer coisa parecida, portanto maço que batifica ou qualquer coisa assim, enfim, um maço que não ricocheteia, e é isso que eu pretendo agora fazer. Portanto, eu vou tentar fazer 3 maços desses, um para mim, outro para um amigo e outro para um particular amigo. Pois bem, para fazer o tal martelo sem recuo, eu proponho-me usar este tubo. E proponho-me deste tubo fazer 3 martelos. Portanto, cortando sensivelmente onde estão estes traços, cortando o tubo à volta de forma a aproveitar este tubo para fazer 3 martelos. Este tubo é um tubo bom, eu suponho que isto era um tubo de incêndios ou coisa que o valha, está pintado de vermelho, enfim, não será de um escape certamente. De qualquer forma, é um tubo de 3 mm, com parede tem ligeiramente mais de 3 mm. Isto é um tubo que se solda na perfeição, portanto é fácil soldar 3 mm, 2 mm é possível, não é muito difícil, enfim, com qualidade consegue-se. 1,5 mm já é complicado, portanto, pelo menos soldar é eletrogéneo, portanto
com o chamado elétrodo revestido. E então ainda por cima com a minha máquina. Portanto, aquilo é um bocado... Enfim. Portanto, este é um bom tubo para fazer três pequenos maços, ou martelos, ou como lhe quiserem chamar, talvez maços, sem recuo. Qual é que é o problema? É que eu preciso de marcar toda a volta, de forma, digamos, portanto, fazer aqui uma marcação toda a volta do tubo, para depois pegar na rebarbadora e cortar isto o melhor possível. Acontece que esse círculo formado por esta circunferência aqui, convém que fique perpendicular em relação ao eixo do tubo. E como é que isso se faz? Ora bem, é claro que se eu tiver esta superfície aqui já perpendicular, é fácil, é só fazer um paralelo. O problema é que esta superfície não está perpendicular, nem está esta. Isto foi cortado como calhou. Ora bem, serve este exemplo para demonstrar uma das possibilidades de utilização deste batente que foi feito há pouco tempo. O que está por trás desta... Enfim, a teoria que está por trás desta solução, desta possível solução que eu agora vou apresentar é a seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui um tubo, aqui um modelo, um tubo, enfim, ostensivamente mal cortado, para se poder perceber bem qual é o efeito. Ora, é claro que esta superfície aqui está boa, mas vamos imaginar que nenhuma delas estava boa. E então eu preciso de marcar aqui um círculo toda à volta, um círculo que forme, portanto, uma circunferência que esteja perpendicular em relação ao eixo do tubo. A primeira coisa que se pode fazer, aqui é fácil, pega-se numa placa qualquer, neste caso é um bocado de latão, coloca-se aqui e mais ou menos, enfim, isto não tem que ficar com uma precisão por aí além, mas isto já é bastante bom. Nesta altura eu já tenho forma de manter o tubo encostado, portanto, em algum ponto, de forma que ele se mantenha, que o eixo do tubo fique perpendicular em relação ao eixo do X aqui da mesa da fresa. Agora, como é que eu garanto que posso fazer um risco aqui à volta sem que isto aconteça? Ora bem, vamos ver o que é que acontece neste caso. Eu tenho aqui uma espera, encosto a espera. Se a espera não estiver perpendicular em relação ao eixo do X, o que vai acontecer é que à medida que o tubo vai rodando, ele vai avançando para lá e para cá. Estão a ver? Portanto, ele avança para a direita e agora vai avançar para a esquerda. Ou seja, eu não tenho maneira de garantir, porque na verdade o que vai acontecer é que eu vou fazer aqui uma circunferência, portanto um círculo aqui à volta, perpendicular, aliás, paralelo em relação a este plano aqui. Ora, isso não me interessa para nada, eu quero fazê-lo perpendicular, a direito. Agora, se eu tiver este plano na perpendicular em relação a este eixo, o que vai acontecer é que isso já não acontece, eu já não tenho esse problema. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou pegar num esquadro, poderia ser com o micrómetro, mas novamente aqui não é preciso uma tolerância assim tão grande, uma precisão tão grande. Eu vou pegar num esquadro, encosto aqui o esquadro e vou, segurando bem o esquadro, vou procurar colocar, portanto, o batente, contra esta espera, portanto, contra esta face do esquadro, e a partir de agora, sem movimentar, vou apertar aqui os parafusos. Começo por apertar um pouco este, agora aperto um bocadinho mais este e o outro novamente. Ok? Não é preciso muita força, atenção, que quando as chaves são muito grandes, como é o caso desta, nada de voluntarismos, digamos assim, a fazer força na ponta da chave, quando se está a fazer força assim. Okay? Esta distância é enorme e, portanto, para um parafuso de 6 mm, o melhor é pegar na chave aqui, nesta zona, e não pegar aqui. Se por acaso tiverem que pegar aqui, não se esqueçam que têm que fazer muito menos força. Porque se entusiasmam e fazem muita força a esta distância do parafuso, pode muito bem acontecer que tenham, enfim, o desgosto de partir o parafuso ou estragar a rosca do parafuso ou qualquer coisa do género. Bom, entretanto, o que é que acontece agora? Se eu fizer isto e rodar o tubo já não anda para um lado e para o outro. O tubo mantém-se, digamos, eu na prática vou fazer um círculo aqui à volta, paralelamente ao plano formado por uma circunferência que passa por este ponto e que é perpendicular ao eixo do tubo. Portanto, eu posso rodar o tubo à vontade, que o tubo já não foge para um lado e para o outro. Essa é a ideia, é uma das utilidades, digamos, deste batente. E, portanto, o que eu vou fazer é encostar aqui este tubo, procurar um primeiro risco, um daqueles, por exemplo,
E agora, com um pouco de jeito, tenho que ter algum cuidado, vou tirar isto daqui temporariamente, portanto, com algum cuidado, eu vou encostar ali a caneta, e agora, tentando não mexer a caneta, e sempre empurrando o tubo para a minha esquerda, eu vou fazer o traço até ele dar a volta toda. Cá está, já deu a volta toda. Vamos agora a este aqui, a mesma coisa. Convém que a mão não mexa, é claro que se isso for muito crítico, há uma maneira que é segurar a caneta por meios mecânicos. Portanto, como neste caso, isto já é complicado feito assim, portanto eu vou tentar mesmo não mexer a mão direita, enquanto roda aqui esta coisa. Ora está. Portanto, eu já tenho os meus 2 círculos feitos. E daqui eu já tenho boas perspectivas para conseguir fazer um corte a direito. É claro que com a rebarbadora já se sabe, e à mão, isto não vai ficar muito direito, mas uma coisa é nós, se fazermos um corte que já sabemos não ficar muito direito, outra coisa é fazer um corte completamente às cegas. Portanto, é trabalho escusado e que se pode facilmente evitar fazendo um trabalho tão limpo quanto possível. O trabalho pode não ser perfeito, a questão aqui é que o mais importante, para além do trabalho perfeito, é fazer um trabalho à justa medida daquilo que se pretende, porque também para fazer um maço não precisamos de andar aqui com precisões do centésimo de milímetro. Para fazer um maço, uma espécie de martelo, não é assim tão crítico, portanto, e faz-se com facilidade desta maneira, ok? Vamos agora pegar na rebarbadora, já agora vou usar a rebarbadora nova, com um disco aproveitado da rebarbadora antiga, e vou fazer aqui o corte para tirar daqui 3 cilindros. Já tenho o tubo montado no torno, e vou agora com a rebarbadora cortar ali e ali. Vou cortar uma pequena secção, depois outra, e vou rotando o tubo. Aqui por baixo tenho um calço de madeira para subir um pouco o tubo, para ele ficar aqui a meio caminho, portanto, para ele ficar mais ou menos centrado aqui nas mandíbulas do torno. Entretanto, quando eu aplicar aqui a rebarbadora, vão sair faíscas nesta direção. Uma das formas de aplacar essas faíscas para que não haja problemas vai pelo uso de um pano de cozinha, daqueles que são usados para abafar um hipotético incêndio que surja, por exemplo, numa frigideira. Eu não sei de que é que isto é feito, isto parece fibra de vidro, mas de qualquer forma isto é bom porque, por um lado, as pataniscas da rebarbadora batem aqui e não passam para trás. Por outro lado, quando batem, refletem-se mal, portanto, e caem para o chão. Portanto, quando refletem, não saltam muito. Batem e caem para o chão e o assunto fica arrumado. Portanto, é preciso um pouco de cuidado com as faíscas da rebarbadora, não só porque pode haver um incêndio, enfim, não é tão provável, a não ser que haja, por exemplo, solventes, colas de contacto, etc. por aí fora. Pode acontecer um incêndio nessas condições, ou esferovite, por exemplo, portanto, poliestireno, algum material particularmente sensível. Em regra geral, nas oficinas essas coisas não é suposto andarem por aí à solta, mas de qualquer forma pode haver, as limalhas que saem do corte podem estragar qualquer coisa, portanto aquilo são limalhas de ferro que podem cair dentro de algum aparelho e depois temos o caldo entornado. Portanto, isto é uma boa solução para evitar que as limalhas que saltam do corte da rebarbadora vão provocar, enfim, algum distúrbio maior. Agora cá estamos para fazer o corte. Já tenho um disco velho na nova rebarbadora. De facto, esta rebarbadora, esta pega é tão pequena que a minha mão é maior que a própria pega. Mas enfim, é uma coisa a substituir logo que possível. Eu vou tentar não estar muito à frente da câmara quando fizer o corte. Isto agora é uma questão de, enfim, algum cuidado e tentar não mexer muito a rebarbadora. Para aqui é preciso algum treino. Quem fizer este trabalho pela primeira vez vai ter vários dissabores, enfim, vai ficar muito torto. Mas com algum treino isto consegue-se cortar relativamente bem. Vai haver barulho. Puxar o tubo para fora, atenção que isto deve estar um bocado quente, portanto nada de pôr ali as mãos, com muito cuidado também com esta rebarba que há aqui, que é particularmente cortante, isto é uma navalha terrível, se mete ali os dedos. Agora puxar o tubo um bocadinho para fora, ok.
Cá temos as 3 peças já cortadas, ainda um bocado quentes, mas não em demasia. E agora vamos maquiná-las e prepará-las para fazer, então, o maço sem recuo. Da rebarbadora sobrou ainda um bocadinho de disco. Como veem, ainda aqui há uns 10 mm de disco que podem servir para cortar qualquer coisa. Enfim, pode dizer-se, portanto, que este corte que eu fiz agora foi à borla, porque estes discos já estavam para ir para o lixo e assim não vão. Ainda se aproveitou esse bocadinho mais, graças a uma rebarbadora que custou 11 euros.